Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Começou a Copa Mundial de eSports 2026, galera, com o Magnus Carlsen jogando, além de Ricardo Nakamura, Alireza Firuja, a turma toda. São aí 5 dias de torneio e muito bacana. O formato da chave dos perdedores, chave dos vencedores, em 2 grupos, tá? E na etapa de grupos já, o Magnus Carlsen entra, ele que é o defensor aí do título. Olha os caras que estão jogando, Denis, o Firuja, o Ian Duda, Ricardo, Nihal Sarin, Nepo, o Sinamovava, enfim, por aí vai, Hans Niemann, Erigaisi, né, o Abdusa, e por aí vai, galera. Grandes jogadores, Grishuk tá aí, grandes jogadores, e a gente já tá na etapa de grupos, tá bom? E o Magnus Carlsen jogou, adivinha contra quem? Contra Hans Niemann. Opa, $1,5 milhão aí a premiação total, hein? Premiação importante, hein, galera? Uau, que bacana. Não é muito comum os torneios de xadrez darem uma premiação tão alta. Eu acho que por se tratar aí também da questão do eSports, né? Muito legal, galera. É um torneio sobre os tabuleiros, apesar do nome eSports. A gente vê aqui a imagem, ó, eles jogando aí, tá bom? Então, bora nessa, bora começar aqui, dar uma olhada na partida. Magnus Carlsen contra ele, Hans Niemann, galera. Indo aqui para a decisão de quem vai para a semifinal do campeonato. Bora dar uma olhada então nessa partida que é show de bola, partida rápida. Magnus Carlsen tem as peças brancas e começa aqui com o peão do rei. E o Hans Niemann responde com E5. Uma das principais aberturas do Hans Niemann é a abertura Ruy Lopes, que é essa abertura, inclusive, que eles vão jogar aqui, ó. O Magnus ataca o peão, o Niemann defende e o Magnus não foge às linhas principais de Ruy Lopes. Mas o Hans Niemann é um super especialista de Ruy Lopes. Por que o Carlsen jogou? Porque o Carlsen também é, né? O Carlsen também é um super especialista. Agora, será que o Magnus Carlsen está enferrujado aí na questão das aberturas, depois que ele casou, virou pai? Não dá para manter o mesmo ritmo, será que ele está afiado ou não? Vamos dar uma olhada. E aqui, dentre as várias opções, o Niemann escolhe a defesa Morphe. Ô Rafa, eu também quero aprender a Ruy Lopes, quero aprender a abertura, quero melhorar no xadrez, né? O que eu faço? Então, galera, se quer aprender a Ruy Lopes, vou te mostrar o que eu faço, tá? Eu vou aqui no aplicativo do Lotus Chess, que inclusive, pessoal, tá com aberturas, mas também tem fundamentos, ó, isso aqui é novidade, tá? Para quem quer melhorar no xadrez, tem estudos de finais para você treinar. Tem aqui as partidas que você jogou na internet analisadas no chess.com, tá? E também tem desafios aqui de puzzles. Muito legal, muito bacana, mas nós vamos fazer aqui, ó, o treino de hoje. Descubra novas linhas aqui da Ruy Lopes, tem armadilhas, tem variantes. Aqui a gente pode escolher a variante que a gente quer jogar. Então vamos escolher essa daqui que é a do jogo, olha só, essa variante aqui, tá bom? Então jogue o lance que você aprendeu. Provavelmente eu já vi isso antes, ele vai mostrando o que você tem que jogar e depois ele faz essa chamada aqui para você ver se você memorizou, né? Aqui eu acho que D3, né? Ah, rock, ok, tudo bem. E agora D3? Não, torre 1. Ah, ele vai para aquela linha padrão, essa linha eu conheço. E agora D3? Não, C3 vai entrar na Marshall. Beleza, essa aqui é o Gambito Marshall, as pretas entregaram um peão para conseguirem aqui uma forte atividade. D3 eu costumava jogar D4 aqui, evoluíram as linhas, deixa eu jogar D4 aqui. Ele fala que D4 é um bom lance, se eu quero trocar, né? Eu quero jogar D4, eu quero adotar esse novo aqui porque é a linha que eu tô mais acostumado. Olha aí, G3, ele me ensinou. Então agora, galera, que ele mostrou a linha toda, bora repetir o que ele falou. Aqui nós vamos rocar, aqui nós vamos defender o peão, aqui nós vamos proteger o bispo, jogar com C3 e encarar a linha de Marshall. Uau, hein? Será que a gente vai ficar bom de Marshall aqui depois dessa? Muito bem. Aqui a gente vai fazer na sequência com o lance D4, que é o lance que eu costumo jogar, e G3. Conseguimos! E por aí vai, essa é apenas uma das linhas, depois ele vai ensinando outras linhas. O aplicativo também pega coisas que você errou nas suas partidas e fala, vem cá, vamos melhorar essa linha aqui, você tem jogado isso, mas esse aqui é melhor. Então é muito bacana. Se você se interessou, Lotus Chess, o link do aplicativo está na descrição do vídeo e também no comentário fixado para você melhorar aí no jogo de xadrez, tá bom? Fica a dica, bora voltar então aqui para a partida.
Magnus Carlsen contra Hans Niemann, tá naquela Rui Lopes com o cavalo em F6, opa, agora a gente já sabe, hein, é Roque aqui, Roque, bispo E7, e agora? Torre 1 a gente analisou, aqui o Magnus Carlsen vai para a linha D3, que é uma das maneiras de você evitar a linha Marshall, que a gente acabou de estudar, que é uma linha que, em geral, pode dar chances boas para as pretas, é uma linha muito conhecida, né? Então o Carlsen evitou essas linhas ardidas, B5 persegue o bispo, e é interessante notar que aqui bispo B3, não tem outro, né? Ô, Rafa, é interessante notar, é que aqui eu confundi, eu achei que o peão estava em C3 e podia jogar os dois, né? Então, pareceu, esse comentário pareceu, mas é isso, na minha cabeça esse peão estava em C3 aqui por algum motivo. Bispo B3 foi jogado, vai vendo uma dimensão paralela está. Foi a prova do efeito Mandela. Rafa, volta para a partida, tá bom. Roque foi jogado pelo Hans Niemann, coloca o rei em segurança. Carlsen segue com A4, tentando quebrar a estrutura de peões. Bispo vem para B7, protegendo o peão. Rafa, como é que bispo B7 protegeu o peão? O bispo não tem nada a ver com o peão. Agora tem. Agora eu não tô no efeito Mandela. Ele protegeu o peão porque aqui esse peão vai ser capturado e as pretas não podem retomar porque a torre está caindo. Então o bispo B7 protege a torre e automaticamente, por conseguinte, olha aí que chique, protege também o peão. A partida segue com o lance bispo G5 pelo Carlsen. D6 faz a proteção do peão central. E aqui temos o lance peão toma, e aqui as torres se encaram. Saem do tabuleiro, torre toma, dama vem dominar a coluna, vem dar suporte na diagonal. E o Magnus Carlsen segue o desarrolho, atacando o peão. Hans Niemann segue com o fino da posição, cavalo A5, os caras jogaram isso rápido, pessoal. E aqui eles estão jogando só lance fino mesmo. Magnus vai para cavalo por B5. Temos agora cavalo por bispo, peão retoma e dama B8. Que isso, cara? O Magnus volta ao cavalo para C3 e agora H6. Questiona o bispo, por enquanto o Magnus tem um peão a mais. Mas notem que o Niemann recupera isso. Bispo toma. E o Carlsen segue com dama C2. E temos o lance dama em A7. Aqui o Niemann ganha a coluna A. B4 foi jogado pelo Carlsen, C6, B5, opa, que é isso? Peão toma, cavalo toma, Magnus Carlsen continua com um peão a mais, dama em A6 foi jogado agora pelo Niemann, e o cavalo atacado volta para casa de C3, e o Niemann coloca pressão na coluna C. Dama vem para B3, sai do ataque, bispo vem C6, H3 dá um respirinho aqui para o rei, bispo D8 foi jogado, a questão toda é, as pretas têm o par de bispos contra par de cavalos. Será que o par de bispos é compensação suficiente pelo peão? Rafa, eu tenho certeza que é. Como você pode ter certeza disso? Porque a barrinha tá dando que tá equilibrado. Boa resposta. E além disso, é porque também a atividade do par de bispos é muito forte, a cooperação entre as peças e acaba favorecendo a avaliação das pretas, mesmo com um peão a menos. Muito bem, D4 foi jogado pelo Carlito. Dama vem para casa de A5. Temos agora peão toma, peão retoma. E a dama ficou aqui protegendo o peão. E o Carlsen segue com torre na coluna D. Niemann coloca esses par de bispos aqui bastante forte na posição com bispo B6. E o Carlsen centraliza o pocotó. Cavalo D5 já traz uma ameaça muito grande, né? Ameaçou tudo e mais um pouco. Bispo D8 aqui não funciona, tá? Esse lance aqui faz bloqueio também do peão, né? Então é praticamente forçado a tomar esse cavalo aqui. Bela sequência do Magnus Carlsen, porque agora as pretas não tem mais o par de bispos e o Carlsen segue com um peão a mais. No entanto, dama C5 vem para o contragolpe. Magnus defende com torre F1 e agora torre E8 dá suporte para o peão. Mantém o peão do Magnus Carlsen atacado, dama vem para 4, opa, perigoso o ataque, a torre sai e o peão tá atacado várias vezes. E o Magnus Carlsen captura mais um peão e cai mais um peão aqui do Carlsen. O Magnus Carlsen continua com um peão a mais, será que dá para ganhar isso? Cavalo vem para volta para F3, dama vem para C5, dama E4, centraliza a dama. Dama vem para B5, pressão no peão, o Magnus volta para defender, a torre já se prepara na coluna B. Magnus avança um pouquinho, tira o peão da casa escura e bispo C5 foi jogado, sai da frente da torre, existe uma ameaça, Carlsen defende, segura a rapadura e o bispo volta para a casa de F8 e o Magnus centraliza a dama. Curioso notar que mesmo com um peão a mais aqui, mesmo sem as pretas terem o par de bispos, o computador também dá que isso daqui está equilibrado pela impossibilidade das brancas de conseguirem forçar, né, esse avanço do peão na ala da dama. E o Han sabe disso,
segue com dama B6, G3 foi jogado pelo Carlsen, bispo C5, já existe uma ameaça de capturar o peão. Dama C2 faz a proteção. E agora temos o lance bispo B4, bloqueia o peão. Rei G2 tenta melhorar alguma coisa na posição. Dama B7, o Niemann mantém o cavalo cravado. Torre vem para D1, bispo volta para F8. O Niemann fez a fortaleza e questiona o Carlsen o que ele vai fazer. Carlsen tem uma ideia. Ele passa a torre para D3 e dá liberdade para a dama. Agora não precisa mais ficar a dama protegendo o peão. Torre C8 ataca a dama e agora aqui torre C3 faz a cobertura. E o Niemann volta a pesar para cima do peão. E o Carlsen rasga um H4. Notem que pouco a pouco o Carlsen melhorou um pouquinho a posição do rei, melhorou um pouquinho, subiu um pouquinho o peão. Mas calma, será que é possível ganhar assim? Tem 2 minutos cada um no relógio, Niemann centraliza a dama. Carlsen segue com dama D3, propõe trocas, ele quer jogar um final com um peão a mais. O Niemann de jeito nenhum volta e pesa para o peão. E o Carlsen agora passa a dama à frente aqui da torre. E agora a torre 8 foi jogado, dama C6, o Carlsen tá louco para trocar peça, porque trocar aqui pro Carlsen ajuda um pouco, né? Porque aí a fortaleza das pretas vai ficando mais vulnerável. Dama B8 foi jogado pelo Niemann, torre vem para D3 e agora a torre E6, dama atacada centraliza em D5 e torre D6 ataca a dama e a torre e a dama vem para C4. E o Niemann vai pro melhor lance da posição, torre F6, não pode trocar as torres aí também. Vai acabar favorecendo o Magnus Carlsen, que segue com o lance torre 3. A dama agora bota pressão aqui no cavalo. E agora, hein? E agora a dama em E4 foi jogado. O Carlsen ocupa aqui, luta por essa diagonal. Dama B5 mantém a dama no jogo. Cara, não é possível. Cavalo D4, a dama vem para C5 e aqui o Magnus mais uma vez propõe trocas. Mais uma vez o Niemann evita, traz aqui uma pressão para cima do cavalo. E o Carlsen joga a dama em E8, crava o bispo. Que lance é esse, cara? O Magnus Carlsen acabou de pendurar o cavalo. Na verdade não, ele tá atacando o peão aqui de F7, né? Então, por exemplo, se torre por cavalo fosse jogado, a dama tá protegendo o bispo, mas tá vindo dama por F7, seguido de dama por F8. E o Magnus Carlsen tem aqui um final com 2 peões a mais. 2 peões a mais já muda de figura, já dá pra realmente lutar pela vitória. Niemann continua brigando aqui pelo empate, segue com dama D5, protegendo o peão de F7. E o Carlsen joga cavalo em F5, a pressão é forte. Aqui a torre está atacada. A partida segue com torre D7 e agora H5, melhora também um pouquinho mais aqui a posição do peão. Torre B7 ataca o peão e o Carlsen joga B4. O que está acontecendo? Ele pendurou o peão, vou tomar de bispo. Tomar de bispo tem só um problema. Por que não pode tomar de bispo? Quero ver se alguém aqui sabe. Por que não pode jogar bispo por peão? Acertou. A dama come o rei e quebra a cruz. Acertou, a dama vai comer o rei aqui. Vai comer o rei e aí você quebra a cruz e fica mantendo contato visual com o seu adversário. Fica olhando pra ele assim, ó. E vai espremendo assim. Se possível, vai espremendo a cruz pra virar pó, né? Agora, não pode, é lance legal. Agora, por que não toma de torre? Tem um problema pras pretas aqui. O bispo tá cravado. E a torre tá guardando essa casa. Se a torre toma o peão, o cavalo pula pra cá rapidamente e ganha a dama. Por isso, Hans Niemann não pode capturar o peão e segue com o lance dama D7. Protege em F7 mais uma vez, ataca a dama, mantém o peão de B4 atacado 2 vezes. Boa sequência aqui do Niemann. Temos dama toma, torre toma e agora dá tempo de defender o peão com torre B3. E torre D5 foi jogado pelo Hans Niemann atacando 2 peças. Magnus Carlsen joga cavalo E3. Opa, será que dá para tomar o peão de H5? Não dá. O Magnus Carlsen sabe de tudo. Se torre por H5 dá tempo de disparar o peão e não tem mais jeito de defender isso aqui. Vai ter que acabar sacrificando peça, né? Não dá pra segurar aqui, ó. Se jogar esse lance tá vindo cavalo C4, né? E se jogar a torre aqui em C5 não dá tempo, porque o peão avança e a torre não consegue ajudar. As brancas vão ficar com uma peça a mais porque vão promover no próximo. Ah, mas cubra aqui de bispo. Pronto, aqui você vai passar. O rei escapa. Tudo bem, tá ficando difícil aqui, hein? Mas vai dar um jeito aqui, uma hora a gente acaba promovendo. O que o computador fala? Cavalo G4? Não, aqui se dá para promover tranquilo e vai ganhar. Muito bem, galera, por isso, todo cuidado é pouco e o Niemann não toma o peão e segue com torre B5 ao nível dos caras, meu, ao nível da partida. E o Carlsen agora protege o peão e bispo vem para E7 e o Carlsen melhora um pouquinho agora. Cara, ele jogou tipo assim 40 lances
Jogou 30 lances, melhora um pouquinho o rei G2, H4, H5. Joga mais 20 lances. Agora ele melhorou com G4, né? É uma loucura isso aqui. Rei F8 foi jogado, o Carlsen é realmente o Big Boss do xadrez. F4 foi jogado F5 e o Carlsen agora sim vem, centraliza o cavalo, ataca a torre e o peão e deixa o peão de B4. E o Niemann captura, torre toma, bispo toma, e o Carlsen captura o peão de F5. E esse final, se você colocar entre duas máquinas, é um final empatado. Porque vai trocar dois peões, vai sobrar um no tabuleiro, o que sobrar, o Hans Niemann vai sacrificar o bispo no peão e vai empatar. Rei, cavalo contra rei, empate. Mas nada é tão simples assim. O Carlsen está um pouquinho melhor no relógio. Niemann joga rei F7. Olha a confusão agora. Olha o que o Magnus Carlsen vai fazer. Ele vai manobrando o cavalo, ele espera pelo erro do Hans Niemann, joga para lá, joga para cá, e tanto faz, e tanto persegue, e tanto vai com o cavalo para cima, ameaça duplo de cavalo, vai para cá, consegue melhorar a posição aqui do rei. Mas ainda assim dá para jogar, o Magnus Carlsen... Opa! E agora, nesse momento, o Hans Niemann cai numa situação de posição única, lance único. O único lance da posição é rei F8 e olhe lá. Agora, como é que o Carlsen conseguiu chegar nessa posição de lance único? O cara é um monstro, né? Porque é difícil enxergar tudo que tá acontecendo com o cavalo aí, né? E olha o que aconteceu. O Niemann vai para um lance natural, acabou o jogo. Porque agora cavalo C4, seguido de cavalo E5. E te pergunto, dá para evitar cavalo E5 com a entrada do rei para G6? Não dá. Não dá, o bispo não pode vir para B2, o bispo não pode vir para D6, não dá para impedir, por isso esse lance foi errado e o Niemann agora vai pagar o preço. O bispo C1 até parece bacana, porque agora depois de cavalo em E5 com cheque o rei vem para G8, a gente quer jogar rei G6, mas não pode. Tá caindo o peão de F4, por isso Carlsen joga cavalo D3, atacando o bispo, ganhando um tempo, protegendo o peão e vai jogar rei G6. Não dá tempo de jogar rei F7, porque o bispo está atacado. Bispo D2 foi jogado e o Carlsen agora consegue rasgar um rei G6. Galera, não é possível, a qualidade de jogo do Magnus Carlsen é bizarra. Lance 85, rei F8 foi jogado, o Carlsen segue com F5, ele não erra nunca, esse norueguês safado. Bispo C3 foi jogado, o cavalo vem para F4, de novo ele vai manobrando o cavalo, vai perseguindo aqui o Hans Niemann, vai deixando ele numa situação ruim. F6 dispara o peão toma, cavalo toma, esse peão tá fraco, o rei tá em xeque, rei H8, o cavalo de novo persegue o bispo. O bispo vem agora para casa de F4 e o Carlsen joga simplesmente cavalo aqui em C5, meu. O cara acerta tudo. E nessa posição o Hans Niemann abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, galera. Não tem como evitar a manobra do cavalo aqui nos próximos lances. O peão de H6 vai cair, não tem como evitar. E aí vai ficar com rei e dois peões contra rei, um final completamente vencedor. Esse norueguês joga de maneira impossível. Vamos colocar uma possível continuação aqui, só para ficar claro para todo mundo. Bispo C1 é um exemplo. Cavalo vem para E6. O bispo quer continuar protegendo aqui o peão. Mas aí o Carlsen joga esse lance aqui. Segue com o cavalo F7. E o peão acaba caindo à força, né? Acaba caindo à força. E aqui rei, cavalo e dois peões contra rei e bispo ganha sempre. Ganha e ganha logo. Magnus Carlsen fez uma precisão monstra na partida. Monstra. Vamos ver aqui. Deve ter sido, nossa, 96,2% de precisão para o Carlito, 94% para o Hans Niemann. Você imagina você fazer 94% de precisão e perder? É contra o Carlsen só que é possível isso, ou contra o meu vizinho, Felipe, mas aí deixa para lá, que isso aí é outra história, deixa para outro dia. Ele é neto do... Enfim, vamos lá. Magnus Carlsen com isso acabou jogando o Hans Niemann para a chave dos perdedores. Vamos dar uma olhada aqui na classificação, ó, resultados. Aqui no grupo B do Carlsen, portanto, o Hans Niemann que tinha vencido o Nepo para chegar na semifinal, perdeu do Carlsen e o Carlsen agora está na final e vai jogar a final contra Hikaru Nakamura, galera. Ainda depois vai ter a grande final, né? Quem ganhar na final vai jogar a grande final contra o vencedor da chave dos perdedores, porque essa aqui é a chave dos vencedores. O Hikaru venceu o Denis Lazavic e venceu também o Sarana, né? E aqui na chave dos perdedores ainda teremos Niemann, Denis Lazavic e mais. Vamos, isso daí vai ser fenomenal, hein? O Denis é perigosíssimo. E esse é no grupo A, tá bom? No grupo B. No grupo A a gente tem aqui o Firuja avançando. Teremos a final entre Firuja e Abdusattorov. Isso vai ser legal demais.
teve o Firuja eliminou o Irigaise numa margem bem apertada. O Abdul Satora venceu o Yanduda de maneira convincente, hein? E na chave dos perdedores ainda tem Yanduda, ainda tem Irigaise, tudo pode acontecer. Muito bem, galera, a gente segue acompanhando o eSports aqui 2026 e é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Fica a dica aí do Lotus Chess, hein? Link na descrição e no comentário fixado. E baixando você ainda pelo nosso link ainda ajuda o canal, tá bom? É isso. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!